Fala, meus nobres, como vocês estão? Eu sou o Marcos Possolon, ator, escritor, roteirista, e sejam bem-vindos a mais um episódio de leituras do Wattpad. Esse quadro onde a gente lê um ou dois capítulos de algum livro que tá lá no Wattpad e a gente faz alguns comentários, a gente analisa um pouco aqui esse livro e se diverte um pouco, beleza? E o livro que a gente vai ler hoje é Esquema do Destino. Vocês acreditam em destino? E eu tô começando a acreditar, hein? Mas a gente vai ler o livro de hoje e vamos descobrir o que esse livro tem pra nos dizer, não é? Então, antes de mais nada, já deixa aqui um gostei e se inscreve nesse canal que vai me ajudar demais. Se puder também já ativa o sininho pra você saber quando que vai ter vídeos novos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá pra nossa leitura de hoje. Esquema do Destino foi escrito por Sofia Darson, mas o nick dela aqui no Wattpad é @yukinicteiro. E a Sofia Darson, além de Esquema do Destino, ela também escreveu aqui as 101 Poesias Perdidas. Poeta, romântica, hein? Gostei. Vamos lá começar a sinopse de Esquema do Destino. Vamos conhecer um pouco melhor aqui esse livro. A história de romance se passa no mundo de Zana, com dois personagens principais. Minami Sikaria, conhecido como Deus da Vida e da Criação, e Caria Sifilicis, conhecida pelos mais pobres como Justiceira e pelos heróis como Assassina. Duas almas puras que atualmente estão corrompidas no mundo de Zana. Acompanhe essa história para saber que no fim, seus corações que antes lamentavam e eram atormentados pelo luto e atitudes do passado, agora alteram seu curso de vida para algo novo no presente. As maiores das vontades que derruba e se protege de qualquer ameaça. Ela existe não só para eles, como até para você, leitor. Essas coisas são o amor e a esperança. Guia para a história. Aqui no guia, ela mostra aqui o mapa mundi. O mapa... Nossa, ela fez muito bem o mapa. Mapa original criado por mim. Informações para entender o mapa. Zana é o mundo. Zana é a terra, mas ao mesmo tempo não. Reinos e deuses. Inastar, deusa da beleza. Iter, deusa da arte, ou deusa da arte da guerra. Astia, deus da criação. Uridia, deus da cura. Kirin, deusa da sabedoria. E Sima, deusa da morte. Cada nome de cada reino tem uma cor. Elas estão assim, pois cada deus tem uma cor de alma que dominam. Essa cor é como a identidade deles. Tudo no meu mundo tem um propósito, por mais mínimo ou sem sentido que pareça. Os lugares onde a história mais se passarão. Astia, Iter, Sima e Uridia. Omegaverse não é um Omegaverse convencional. Aqui os betas não são neutros, mas sim podem escolher entre serem alfas ou ômegas. Muito raramente os betas podem ser dominantes nas escolhas. Eles têm 4 vezes menos chances que um alfa ou um ômega originais, o que por si só também são raros, entre 1 e 30. Enquanto ômegas têm seus pares com seu alfa por predestinação, os betas não têm, ao menos que escolham o que querem ser. Ainda tendo a chance de a escolha ser errada, fazendo com que os betas percam seu parceiro romântico. Eu acho que esse livro me definiu muito mais do que deveria, porque eu também, quando escolho ser alfa, eu sempre faço uma escolha errada e acabo perdendo meus parceiros românticos, a maioria deles. Alfas precisam tomar anticoncepcionais para não atar ômegas e os engravidar. Alfas não devem ser comparados a homens e ômegas às mulheres. Meu Omegaverse define somente o status da pessoa para um descendente. Homens podem ser ômegas e mulheres podem ser alfas. Dialeto Omegaverse. É normal que alfas chamem ômegas de fêmeas e os mesmos os chamem de machos. Apesar de os ômegas serem chamados de fêmeas, ao se dirigir a um ômega homem em particular, chama-se por senhor. E caso seja marcado ou casado, de senhora. Diferença entre títulos Omegaverse. Homem e mulher igual a definição de aparência social ou com o qual se sente compatível. Fêmea ou macho indicam um ômega ou alfa. Ômega alfa é os que podem engravidar e os que engravidam. Porcentagem das 3 classes no Omegaverse e sua hierarquia. Alfas são 32%, são os mais poderosos em que comandam as classes abaixo. Betas são 40%, são neutros e alguns expressam ômegas. Ômegas são 28%, são subjugados pelas classes acima, mas não são rebaixados na sua perspicácia e são inteligentes por natureza e instintivamente. Magia. A magia tem 8 classes. Magia sentimental, magia oculta, magia pura, magia livre, magia corrompida, magia real, magia natural, magia
leitora. Só se pode dominar um ou no máximo 3 dessas classes. Língua e alfabeto de Zana. A única real novidade no alfabeto é a letra não escrita. Normalmente o alfabeto tem 26 letras, mas essas letras se originaram em Zana. Cada história importante é uma letra. Assim vai sendo com que antes de algo que não posso contar, a 20ª letra surgir e foi para o passado. Eu não entendi muito bem essa frase. Fazendo parte de toda a linha existencial, ela se pronuncia Ruel em todas as línguas. Descobri isso depois de um tweet de uma conta sobre o alfabeto. Cara, eu não consegui entender o que ela quis dizer nesse parágrafo inteiro. Mas enfim, vamos começar a leitura que talvez a gente entenda melhor. Capítulo 1. Um baile. Se divirtam. E lá estava eu, um deus com as pernas cruzadas, orelhas de raposa levantadas, vestes de alta costura, corsete roxo ofuscante com vários desenhos de tonalidade mais clara, uma calça estilo cargo preta e roxa de seda, forrada com chifão e um sonho quebrado em meio a um baile anual que comemora meu aniversário de nascimento. Durante algumas horas, observo no salão 6 grandes jarros com ondas de cristais, cada um simetricamente colocado em todo o seu torno. No chão roxo, desenhos pretos espiralados como uma seta levam a estrela de 4 pontas no meio do salão. A voz do meu eu perturbava minha mente falando de coisas desnecessárias assim. Cortinas tão grandes quanto as pilastras se elevam ao teto, quase cobrindo as janelas semi-abertas, também enfeitadas. E acima de tudo, música alegre. E bestiais que eu nem conheço vieram dançar, beber, se deitarem e melhorar seus status na corte. Tá, a primeira coisa que eu vou dizer é o que eu costumo dizer em todos os livros, que é diminuir um pouco o número de vírgulas e aumentar um pouco o número de pontos, porque nesses 3 parágrafos que a gente leu, só tem vírgula. Só tem ponto no final do parágrafo. E tem momentos aqui que, podem dar ponto, que nem nesse último aqui. Cortinas tão grandes quanto as pilastras que levam quase como as janelas, também enfeitadas. Dá pra colocar um ponto aqui e depois falar de outra coisa. E acima de tudo, música alegre. Porque a música aqui já não tá falando muito do ambiente físico, que são as cortinas. Já dá pra falar de outra parte do ambiente, que é um ambiente mais sonoro. Então acho que podia ter colocado um ponto aqui pra mudar o rumo, do assunto que ele tá falando, mudar um pouco. Mas uma coisa que deu pra ver é que ela sabe descrever muito bem a imagem que ela quer passar. Principalmente de roupas, inclusive eu queria dizer que eu quero copiar o estilo de roupa desse personagem aqui, porque eu achei mó bonito, Não as orelhas de raposa, claro. Eu não sou furry. A gente tem que continuar a leitura, vamos lá. Sufocante. Aquilo tudo era como ser pego por uma rede apertada e depois jogado ao mar sem ter chances de escapar ou se mexer. Fui obrigado a me levantar, pois aquele tempo era só o processo da festa. Agora seria o auge com a corte dançando no meu baile e meu pretendente escolhido do ano. Me levantei descruzando as pernas e bati as palmas para que todos prestassem atenção. Não em mim, mas ao que eu ia dizer. Espero que todos estejam gostando dessa adorável noite. O vento dançando em minha cauda, e devo dizer que há tantas figuras importantes. Levantei a mão direita reta na altura do peito e desci devagar, apontando para os 10 degraus que separavam um deus de sua corte. A cada 2 longos degraus, eu apontara para os 5 maiores títulos e representantes de Ásia do meu reino. Espero que os senhores e senhoras também estejam gostando. Cada um dos aulas sorriam para mim, sorriso esse que me faz pensar no quanto eles dormem comigo e já o desejam novamente. Não seja tão modesto, Minaim. Uma voz ressoou. Os bestiais saindo de minha vista e me permitindo ver um teto. Lá estava ele ao longe, com uma taça de champanhe na mão. O rosto parecendo ser esculpido em mármore, longas asas brancas, trajes de mais alta costura, e não sabia se era por coincidência, mas suas roupas eram da mesma paleta que a minha, como se fôssemos um casal. Os belos e cílios brancos sereno, o corpo firme e definido, e uma aura de grande pureza, apesar de seus olhos que entregavam a sensação de que era a sua refeição de tanto desejo. Um anjo.
Ele era um dos 10 anjos de Astia, contemplando a minha postura como se eu fosse uma estátua de gelo no frescor e na fervura do sol. Ora, Calhas, vejo que prestou respeito pelo menos a essa data. Escolhi bem meu jogo de palavras. Eu escutei um riso bem alto. E por qual razão perderia festa quando seu pretendente serei eu? Disse levantando a taça em um sorriso minimalista. O suave, provocante som da sua voz ecoou em cada miserável canto de todo o salão. Cada bestiário que prestava atenção em mim agora se voltava para ele, com a face completamente petrificada, como se vissem uma humana floss, e em grande parte eu sabia o porquê desse alvoroço todo. Calhas tinha todos lá na palma de sua mão e uma vantagem com suas palavras. Previsão de futuro, uma bênção de nós deuses aqueles que merecem por seus feitos. Bastou apenas uma frase para que a corte, a música, os convidados e até o tempo congelassem, menos eu, que tinha que manter a postura. Devia fazer aquilo e ser o deus que foi confiado a um reino por 5 milhões de anos consecutivos. Talvez ele soubesse que eu não o julgaria mentiroso, pois por um momento ele me analisou e sabia que eu também não descartava a hipótese. Me recompus. E por qual motivo se apressar? Nós vamos esperar e tirar as conclusões apenas após a escolha da magia. Todos se voltaram para mim, fingindo continuar jogando conversa fora, sabendo o que poderia acontecer. Ótima escolha, pensei, e assim prossegui. Agora, todos se calaram. Que se inicie o baile. Um feixe de minha magia fora lançado por todo o salão. Era apenas um encanto de resistência, para que todos pudessem dançar o quanto quiserem, e assim as festividades recomeçaram. Da hora ter também magia de encanto de resistência para você poder dançar mais, porque você está resistindo mais, ou beber mais, ou fazer aquilo que vocês estão pensando. Seus safadinhos. Assistir mais vídeos do YouTube com o Marcos Possolon. Volta e meia eu olhava para Calhas disfarçadamente, seu olhar mesmo à distância se mantendo atento a cada movimento brusco e suave de meu corpo, só esperando a hora certa chegar. Ele me quer. E como nunca quis antes, aquele pensamento me agitou. Horas haviam se passado e a lua já estava um pouco mais de meio caminho até o horizonte. Dei meio pulo sentado. Tudo em minha mente disparou uma tensão, um sentido de algo chegando e me chamando. Venha. Me levantei e estava para encerrar a noite de festas e começar o verdadeiro evento da noite. Qualquer alfa ali presente poderia me ter. Sim, alfas, não betas nem ômegas. Nunca acontecera tal coisa por 30 mil anos. Por isso, do surto coletivo para com Calhas. Mas não é como se eu escolhesse, se queria ou não. A magia decidia. Isso era para o bem de Astia, para que a terra não seja infértil, para que os lagos e mares não seguem e tudo continue estabilizado. Já espertos, cada convidado se voltou para mim, também a corte e, não surpreendentemente, Calhas. Vejo que todos estão realmente se divertindo essa noite, eu falo. O sortudo que se deitasse comigo teria uma micro parte do meu poder, mas devo dizer com grande pesar que a lua passou de seu auge. Agora será iniciado o evento principal da noite. Cada olhar se intensifica com mais veracidade, como se todos fossem feras, e no meio de todos, quase me comendo com os olhos, estava Calhas. Calma, respire, pensei. Venha, respire. Venha agora. Minha mente repetia as palavras como se quisesse ser submissa àquilo? Ignorei o que acabara de acontecer. Enfim, se animem todos, pois a grande escolha será neste momento. Preciso me concentrar. Observei a luz da lua descendo e entrando pela janela, a única luz natural. Todo o resto eram grandes luzes mágicas no teto e 3 gigantes lustres à vela. Me concentrei debaixo de cada pó que ia entrando pela janela. Parecia neve ou uma névoa tão dispersa que, ao menos, se o mundo parasse, alguém além de mim notaria. Libero me magnis. Recitei a frase em alto e bom tom. Aprontei minha magia. Um pequeno instinto de minha poderosa essência ressoou fora de mim, saindo de mim, como se nunca fizesse parte de minha alma, mas sim de meu corpo. Pronto, agora era só deixar aquele losango roxo brilhar e fazer o trabalho e procurar o meu alvo, meu macho dessa noite. Você já se pegou olhando para sua estante de livros e perceber que não sabe o que ler? Já aconteceu de você ler um livro que todos diziam ser bom e se decepcionar completamente?
Você já foi até ruínas antigas à procura de respostas, mas não encontrou nada. Você quer um drama denso, com reflexões que vai levar para a vida toda, não é? Então você precisa ler o meu livro. 70 vezes 7 é um drama religioso e policial que tem muitas reflexões boas que vai fazer você pensar e repensar a sua vida e as suas relações. Ele conta a história de Matheus Vieira, um policial que 15 anos depois de ter a esposa assassinada é nomeado como diretor de uma penitenciária. O que ele não sabia é que o cara que matou a esposa dele seria um dos prisioneiros que ele teria que tomar conta. E agora o Matheus está dividido entre perdoar esse homem ou se vingar por ele ter tirado tudo o que é mais precioso para ele. Então, se você gosta de um drama, de uma história bem emocionante, eu acho que você vai gostar de 70 vezes 7, que tá em e-book na Amazon por R$ 6,99, ou se você tiver o Kindle Unlimited, você pode ler ele inteiramente de graça. Então corre lá na Amazon e confira o meu livro, que você com certeza vai amar. Esse foi o primeiro capítulo de Esquema do Destino. Bom, minha primeira consideração é: não tem muitos pontos nos parágrafos. Pelo que a gente viu antes da autora, o outro livro que ela escreveu era poema, se eu não me engano. Eu não sei se por ser um poema, ela escreve dessa forma, com mais vírgulas, ponto e vírgula, e só coloca o ponto mesmo no final do parágrafo. Em muitos casos, os poemas têm uma maneira diferente de você pontuar, de você usar a pontuação. E isso pode ter sido que influenciou na maneira como ela pontua o livro dela. Mas as minhas considerações para um livro seria de colocar mais pontos e menos vírgulas, dividir melhor assim as frases que compõem os parágrafos, que é algo que eu já falo em outros vídeos também. E nesse estilo de texto confunde um pouco o leitor. A vírgula, ela dá uma entonação diferente do ponto na hora da leitura, o que pode causar mais confusão. Essa seria a primeira coisa que eu teria para falar, minha primeira observação. A segunda: por que parar o capítulo aqui? Eu dei uma lida rápida no segundo capítulo. E o começo do segundo capítulo, ele meio que termina essa cena. Eu acho que o primeiro capítulo poderia parar mostrando quem o ponto roxo, o losango roxo, escolheu. Eu entendo que ao terminar o capítulo aqui, sem a gente saber quem o losango escolheu, nos deixa naquele cliffhanger. Cliffhanger é quando você termina o capítulo num ponto, deixando que o leitor fique curioso para saber o que vai acontecer. E tecnicamente aqui é um cliffhanger, porque ele terminou assim num ponto que o leitor fica, tá, mas quem o Los Angeles escolheu? Mas se terminasse lá naquela parte, também fica um cliffhanger, porque aí fica aquele cliffhanger de, tá, o que vai acontecer agora que o Los Angeles escolheu esse ser? E na maneira como você construiu o primeiro capítulo, a gente meio que tem uma ideia de onde o Los Angeles pode cair. Eu acho que parece que o capítulo ele terminou no meio. E o cliffhanger, ele não corta o capítulo no meio. Ele tem um fim pro capítulo, mas ele deixa aquela abertura pro próximo já. Porque parece assim, contou 90% do capítulo e os outros 10% deixou pro próximo. Eu gostei da descrição, acho que ela descreve muito bem o ambiente e as roupas, tudo. Dá pra criar uma imagem do que ela tá descrevendo muito fácil, assim. Então acho que isso é algo a se elogiar. A maneira como ela descreve é muito boa. E as dicas de moda aqui eu curti também. Outra coisa que eu achei muito bacana é que o mundo dela parece muito bem construído, tá? O reino, o mundo mesmo, assim, fisicamente muito bem construído. A mitologia, as questões sociais, a cultura, pelo que deu pra entender nesses poucos capítulos aqui que a gente leu, deu a entender que ela se construiu muito bem o mundo dela, que ela realmente pensou em cada detalhe desse mundo, da cultura, de como funciona as regras desse mundo que ela criou. Eu acho que a criação de mundo maravilhosa. E a minha nota para Esquema do Destino é de 7 de 10. Ela escreve bem, eu não percebi muitos erros de ortografia. Até dá pra entender bem o que ela escreve, apesar da pontuação ser um pouco confusa pra mim. Pelo menos pra mim foi um pouco confusa. A maneira como ela descreve as roupas e o cenário também é bem legal. Mas eu achei algumas partes meio confusas, eu tive que reler. E mesmo relendo, eu meio que não consegui entender muito bem o que ela quis dizer ali, o que ela falou. Acho que a pontuação pode melhorar um pouco. E o cliffhanger aqui no final, acho que podia ter terminado o capítulo com o começo do capítulo seguinte. Acho que seria um
lugar para terminar. E eu acho que isso, minha nota vai ser 7 de 10, beleza? E só lembrando, galera, que essas são as minhas considerações e as minhas observações em relação ao livro, tá? Não necessariamente essas análises, essas observações e essas sugestões têm que ser seguidas. Até porque eu não sou um escritor renomado, best-seller, com muita experiência, né? Acho que essa é mais minha perspectiva um pouco como leitor, tá? Então, não são considerações que acho que precisam ser seguidas. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço para você deixar um like, se inscrever aqui no canal, porque vai me ajudar demais, beleza? É isso aí, meu nobre. Essa foi minha leitura de Esquema do Destino. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de eu ir, eu vou deixar desse lado aqui como sugestão de vídeo o último episódio de Leituras do Wattpad e desse outro lado aqui um outro vídeo que você também vai curtir muito, beleza? Um beijo no seu coração e a gente se vê no nosso próximo vídeo.